Tá. Tá, então olha só. Mídia, né? Mídia, aqui. Peguei aqui um exemplo do exercício que eu passei para vocês, né? Ele entrou aqui. Tá, então, o exemplo do exercício que a gente fez lá, que alguns de vocês fizeram. Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer no perfil, né? A gente vai identificar aqui o local do perfil, né? Então, eu tenho aqui o meu perfil aqui AB, né? Tá? Se a gente estivesse fazendo isso no papel, né, o correto seria eu medir o tamanho dessa linha aqui, tá? E transpor ela aqui para baixo, né? Para a gente ter o comprimento do nosso perfil. Primeira coisa que a gente tem que fazer é essa, tá? Como aqui eu não tenho um papel, né, para medir aqui fica meio difícil da gente fazer essa medida na tela do computador, né? Eu vou fazer aqui aproximadamente aqui, tentar fazer aqui o tamanho, né? Então seria mais ou menos isso aqui, assim. Aproximadamente isso aqui, eu acho, o tamanho daquela linha lá, tá? Então, tracei, a primeira coisa aqui foi traçar a minha linha do perfil aqui, tá? Segundo passo é eu verificar quais são as altitudes que eu vou ter para trabalhar aqui, porque eu vou ter que distribuir essas altitudes aqui na lateral, né, para mostrar a topografia, né? Então, eu preciso ver quais são as variações de altitudes. Então, eu vou verificar quais são as altitudes mais baixas e quais são as altitudes mais elevadas da minha área, tá? Primeira coisa. Então, olhando aqui, né? Então, a curva de nível aqui, elas estão aqui um padrão bem uniforme, né? Então, aqui eu tenho uma área, uma ravina aqui nesse centro. Então, eu vejo que aqui nessa porção superior da imagem eu tenho as partes mais baixas. Então, a cota mais baixa que eu tenho aqui é essa, de 350, tá? E a cota mais alta que eu tenho é de 600, tá? Então, as minhas alturas vão variar de no mínimo 350 até no máximo 600, isso na área como um todo. Sendo que na área onde o meu perfil corta, tá? Eu não chego a ter alturas mais baixas, como 350. 350 está aqui nessa região. Essa aqui é a curva de nível que representa a cota 350. Então, o meu perfil não passa por aqui. Não passa pela de 350, não passa pela de 400, que está bem aqui, ó. A de 450 está onde? Essa bem aqui, 450 já pega. E pega essa outra curva bem aqui, que é a curva de 400 e... Qual é essa que está entre 400 e 450? Hum? Qual seria essa curva aqui no meio que não tem número? 425. 425, né? Isso aqui também já vai dar para a gente ter o nosso espaçamento aqui. Mais alguém entrando. Então a gente vai ter o espaçamento também, né? Eu sei que as curvas estão, o espaçamento delas é a cada 25 metros, cada diferença de 25 metros, né? Porque aqui eu tenho uma, aí aqui eu tenho uma que não tem número e eu tenho outra de 400. Então a que está no meio só pode ser de 450, ou a de 375 nesse caso aqui, né? 350, 375, 400, né? Lembrem, pela teoria que a gente conversou lá, esses intervalos sempre são iguais. Vocês não vão ter aqui é 350, na próxima é 380, na outra já é 550, isso aí não faria sentido nenhum no mapa, né? Porque o leitor não conseguiria entender. Então, os intervalos sempre vão ser iguais, tá? Para essas curvas de nível. Então, eu já identifiquei que o intervalo é 25 aqui, né? 25 metros de altitude, né? De uma curva para outra. E que o meu perfil, ele passa, a mais baixa que o meu perfil pega, é essa curva bem aqui, que tem uma pontinha dela aqui, ó, que é a curva de 425 metros. Então, a área mais baixa do meu perfil vai ser 425. Por que eu tenho que identificar isso? Porque quando eu for fazer aqui, né, a área do meu perfil para desenhar, né, quando eu for fazer aqui, a área de desenho do meu perfil, eu vou ter que colocar essas altitudes aqui do lado. Vou ter que graduar aqui. Eu não preciso botar 350, 375 aqui. Desculpe. Então, eu não preciso colocar 350, 375 aqui, porque o meu perfil não vai chegar nessa altitude. Então, eu só vou perder espaço aqui na minha visualização.
né? Então, eu posso colocar aqui, né, a altura mais baixa aqui, por exemplo, a mais baixa que ele foi chegar é 425, bem aqui, né? Essa linha. Então, eu vou começar com 425 no meu perfil. 425. E eu vou dividindo aqui pelos tamanhos lá que eu já tenho. 450, 475, 500, 520, 525, 550, 575 e a última, que é a mais alta, 600. Né? Esse espaço aqui, entre os valores, vocês também vão definir. Tá? Aqui, como eu estou sem escala aqui nesse desenho, mas digamos que eu separei aqui, medi na régua, eu botei cada 25 metros desse aqui, foi igual a 1 centímetro na minha régua. Né? Então, eu medi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros aqui. Cada centímetro corresponde a um aumento de 25 metros aqui de elevação. Tá? Então, já pega a primeira informação. Se 1 centímetro aqui é igual a 25 metros, né? Então, eu já tenho essa primeira informação aqui, que é a escala vertical. Que é a escala vertical que eu utilizei no meu perfil. Então, se 1 centímetro está para 25 metros, isso aqui é uma escala vertical de 1 para 2.500. Então, essa aqui é a minha escala vertical. Isso aqui é a minha escala vertical. Tá? A escala vertical do meu desenho, 1 para 2.500. Próximo passo. Eu tenho que verificar aqui em cima do meu perfil onde ele corta cada uma daquelas curvas de nível. Né? Então, de novo, se a gente estivesse fazendo isso presencialmente, com uma régua, que é o ideal para fazer isso, né, no exercício, então eu mediria aqui na régua e veria aqui, ó. Então, daqui do início da linha tem um espaço que eu medi aqui, deu tantos centímetros, ele corta a primeira curva aqui. Qual é essa primeira curva que ele corta aqui? Ele corta duas, uma próximo da outra aqui, né? Mas ele corta, a primeira que ele corta, qual seria? 575. 575, exatamente. Por que eu sei? Porque eu tenho a de 600 bem aqui, mais alta. Né? Então, se para cá está baixando o terreno, então a próxima é 575 e logo do lado vai ter a de 550. Né? Então, eu meço esse tamanho aqui e vou marcar aqui. Medir aquele tamanho aproximado ali. Vou marcar esse tamanho aqui no meu perfil. Né? O A está bem aqui, né? O A é desse lado e o B desse lado, tá? Então, eu vou medir a partir daqui da barra do A. Então, a primeira marcação é essa daqui, ó. Fiz a primeira marcação. Qual era a altitude que deu lá? 575. Então, tá nessa altitude aqui, ó. 575. Então, eu vou só ligar aqui os pontos, tá? Então, o meu primeiro ponto é bem aqui, 575. Aí eu tenho um outro ponto que está bem do lado lá, ó, bem do ladinho, 1 milímetro aqui de diferença, né? Bem do lado dele, assim, bem do ladinho mesmo aqui, eu tenho um ponto que está na altura de 550. Então, vejo qual é a altura, o ponto é esse ponto bem aqui, 550. Aí eu vejo, ando mais um pouquinho aqui, ele, tá vendo? Ele passa rente à linha, mas ele não toca na curva, ele só vai cortar essa próxima curva mais aqui na frente. Essa daqui é a curva de 525, né? 75, 50, 525 é essa curva que ele corta mais para cá. Então eu vou dar mais um espaço aqui, né? Medido lá, e ele vai cortar a altura de 525. Eu vou marcar esse ponto aqui referente a essa cota. 525, aí ele anda mais um pouquinho aqui, vem até a curva de 500. Né? Então, de novo, marco o espaço aqui no perfil e ele vai vir até a altura de 500. Aproximadamente por aqui assim. 500.
Aí ele anda mais um pouco, aí ele chega aqui na curva de... Qual é essa curva? 475? 475, né? Tem um espacinho aqui, a gente mede esse espaçozinho aqui, curva de 475. Então, é esse espaço mais ou menos por aqui, ele vai vir até a altura de 475, mais ou menos por aqui. Então, 475. Aí ele anda mais um espaço e ele chega aqui na curva de 450. Opa, acho que eu marquei foi errado. Espera aí que eu tô até me confundi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá errado. Aí, tá vendo? Até a gente se confunde também. Agora deixa eu ajustar isso aqui. Tem um aqui que está na posição errada. 525. Deixa eu arrumar aqui. 25. 500. 500. 500. 475. 475. 450 e 425. Agora sim. Aqui o 450 vai ficar mais ou menos por aqui. 450. Aí tem mais um espacinho até chegar aqui no 425. Então, 425. Um espaço aqui, ele vem até aqui no 425. Tá nessa cota mais baixa que a gente vai ter no nosso perfil. 425 aqui. Aí ele cruza de novo, ele desce, continua descendo mais um pouquinho, que aqui é um vale, né, de uma drenagem, e bem aqui ele vai ter, de novo ele cruza logo do lado a curva do 425 novamente. Então, aí um espacinho aqui, besteirinha, e vai ter outro ponto aqui no 425. Vê que alguém entrou aqui. 425. Aí ele anda mais um pouquinho, de novo 450, né? Então, vamos dar mais um espaço. Aí ele vai de novo aqui até o 450. Aí ele anda mais um espacinho, 475. Mais um espacinho aqui. Aí ele vai até o 475. Mais um pouquinho, ele vai até o 500. Então, mais um espacinho aqui do lado. Vai até o 500. Até o 500. Aí ele dá um outro espaço aqui, vai até o 575. Aí ele vai dar um espaço maior aqui. E vai até o 575. 525, desculpa. 525. Vem aqui. Aí eu tenho 550 e 75, um do lado do outro aqui, bem próximos, quase colados. Então, o 550 é mais aqui assim, bem coladinho no 25, só que ele está mais acima, então 550. E o 575 tem uma besteirinha de nada assim, além dele. 575 para cá. 575. Aí ele dá um bom espaço aqui e chega até a cota de 600 e passa mais um pouquinho. Então ele vai dar um bom espaço aqui e vai chegar lá na cota de 600.
Então, deixa eu dar uma limpada aqui, que ficou meio sujo. Só para a gente enxergar melhor os pontos aqui. Entrou aqui. Tá? Então, basicamente isso aqui. Né? Até já tinha exagerado um pouquinho aqui no tamanho do perfil, mas não tem problema. Né? Então, o perfil B ele teria que terminar mais ou menos por aqui, assim, não era tão longe assim, exagerei no tamanho da linha lá. Ele estaria por aqui, assim, mais ou menos. Tá? Feito isso, é só a gente fazer a ligação. Né? Só fazer a ligação. Né? O primeiro ponto lá, aqui, isso aqui não é ponto, tá? Isso aqui não é ponto. Então, nosso perfil começa lá no A, abaixo da cota de 600. Né? Então, ele vai começar aqui, entre os 75 e os 600. Tá? Não interessa se vai começar mais próximo do 600 ou do 75, desde que seja entre eles. A gente não tem essa medida certinha. Então, ele vai começar aqui, ó. Chegou no primeiro ponto, daqui ele vai descer bruscamente para o 550. Né? Ficou até, então, acho que brusco demais isso aqui. Né? E desce para o 550. Do 550, ele vai descer para o 525 e assim por diante. Vocês só vão precisar fazer essa ligação dos pontos aqui. Né? Até que ele vai chegar lá no final, no 425, ele estava descendo, ele desce um pouquinho e ele volta a subir. Né? Então, eu tive um ponto de inflexão aqui no meu terreno. De novo, aqui tem uma subida mais abrupta. O perfil chega até 600 e no B ele finaliza acima da cota 600. Né? Então, o B eu posso terminar para cá, sim, acima de 600 metros de altura. Isso aqui entrou aqui. Tá? Deu para captar melhor agora, Mídia? O ideal é tu Deu, professor. ires Eu vou medindo, né? praticar A gente vai isso aí. medindo isso aqui com a régua, tá? Se a gente vai medindo com a régua. Aí, para finalizar, o que falta para finalizar esse exercício aqui que a gente passou na última semana, né? Como eu falei, a vertical é uma coisa que a gente calcula, né? Porque aqui, se eu quiser botar 1 centímetro para 25 metros, como eu fiz aqui no exemplo, então a minha escala é 1 para 2.500, minha escala vertical. Mas se eu fizer diferente e quiser colocar que 1 centímetro vale 50 metros aqui, aí eu teria um perfil mais baixinho, né? Mais achatado em relação ao que eu tenho aqui, né? Então, se 1 centímetro vale 50 metros, então a minha escala seria 1 para 5.000. É só assim por diante, né? Como eu falei para vocês, a escala é uma relação de tamanho, né? De dimensão, tá? Então, é simples assim. E a escala horizontal que eu pedi nesse desenho aqui também, essa aqui eu expliquei também na aula para vocês, né? A gente vem, essa informação foi dada para a gente aqui, ó. Na figura tem aqui, ó. Eu falei para vocês considerarem isso aqui como 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro tem aqui no desenho a correspondência a 75 metros. Né? Então, a escala horizontal aqui, né, se vocês medirem quantos centímetros deu aqui, sei lá, deu 14 centímetros isso aqui. Então, cada centímetro vale 75 metros. Qual é o tamanho dessa distância AB? É 14 vezes 75. Então, tu saberias o tamanho da distância. Aí vocês só precisavam botar isso aqui nesse formato absoluto, né?
Então, é a mesma regra, né? Se a gente falou ali que 1 centímetro para a escala horizontal é igual a 75 metros, então a minha escala horizontal é 1 para 7.500. Era só escrever isso aqui, para dizer qual era a escala horizontal. Óbvio, essa escala aqui ela só vai valer se vocês fizeram o perfil de vocês exatamente com o mesmo comprimento que vocês mediram aqui na figura, com a régua, tá? Se vocês resolveram esticar mais o perfil ou reduzir mais o perfil, vocês teriam que fazer um cálculo diferente para chegar no valor correto da escala. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Sim. Beleza, então. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Professor, eu fiz esse perfil, ele ficou muito aberto. Ficou, eu deixei ele maior, no caso. Mais comprido. Isso, mais comprido. Tá, tu esticaste. Não, não tá. Como eu falei. Aqui, por exemplo, ó, 1 centímetro vale 75 metros. Se eu esticar esse perfil, né, para ele ficar mais suave, né, para eu reduzir essa altitude dele aqui, para ficar mais suave, tá? O que que eu deveria fazer? Eu deveria recalcular. Como eu faria esse recálculo? Primeiro, eu tenho que ver aqui qual é o tamanho aqui. Então, digamos, aqui tem 15 centímetros, tá? 15 centímetros vezes 75 metros, para eu saber a distância lá. 15 vezes 75. Então, ó, então a minha distância é de 1.125 metros. Guardar esse valor aqui. Por que eu vou guardar? Porque se eu quiser fazer isso aqui com 30 centímetros, a minha relação de escala muda, porque eu estou dobrando o tamanho, né? Então, antes, o que, que eu tinha antes de informação? Deixa eu abrir um papel aqui em branco que é mais fácil. Tá, o que que eu tinha antes ali? A gente tinha isso aqui, né? O nosso perfil AB, né? O nosso perfil AB, né? Ele tinha 1.125 metros, né? No terreno. Esse é o tamanho dele no terreno que a gente acabou de calcular aqui, tá? Com base na escala. Isso aqui com base na escala que eu tinha lá, onde 1 centímetro estava para 75 metros. Tá? Um perfil de 15 centímetros, correto? Isso aqui daria para a gente aquela escala de 1 para 7.500, tá? Essas são as informações que a gente tem, isso aqui é o que está lá. Se tu achou que o perfil ficou muito estreitinho, ele ficou muito acidentado, e tu queres fazer um perfil maior para ele ficar mais suave, por exemplo, né? Essa ideia aqui. Então, eu vou fazer um perfil que, se com 15 centímetros ele fica muito estreito, eu vou fazer um perfil com 30 agora. Pode? Pode fazer, não tem problema fazer um perfil com 30 centímetros. O que, que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que refazer essa relação aqui, tá? Porque antes, 15 centímetros equivaliam a 1.125 metros. Quando tu esticas o perfil, tu só estica o desenho, tu não está esticando o terreno. Lá na vida real, aquela área continua tendo o mesmo tamanho, compreende? Então, ela vai continuar tendo 1.125 metros de comprimento. Então, a gente tem que refazer. Agora, a gente vai fazer assim. A nossa relação vai ser qual? 30 centímetros vão corresponder a 1.125 metros. Tá? Aí eu quero saber o quê? Quantos metros, né, x metros vai dar em 1 centímetro, para poder fazer a minha escala nova. Então é só fazer essa conta. Isso aqui vai dar 1.125 dividido por 30, né? Quando eu fizer a multiplicação aqui, né? Uma regra de 3 simples, né? Então x vai ser igual a 1.125 dividido por 30, né? Então é só dividir esse valor aqui por 30. Deu 37,5, tá? Ou seja, x é igual a 37,5
metros. Então, isso aqui é a minha nova relação. 1 centímetro equivale a 37,5 metros, né? Para esse perfil maior aqui. 1 centímetro, para um perfil de 30 centímetros, equivale a 37,5 metros. Nesse caso, qual é a minha escala agora? A minha escala vai ser 1 para 3.750. Essa é a minha escala horizontal. Viu que ela deu diferente, né? Se tu dobra o tamanho do teu desenho aqui, o valor da escala diminui pela metade. Então, 3.750 é exatamente a metade de 7.500. Ah, entendi agora. Entendeu? Então não está errado. Tu pode fazer o perfil maior, com o tamanho que tu quisesse, para ficar mais bonito, né, visualmente, a gente pode mudar. Só tenho que tomar cuidado com a escala horizontal, tá? Porque se tu mantiver, se tu fez o perfil com 30 e tu vai dizer e tu vai manter essa escala antiga aqui, nessa escala antiga, 30 centímetros equivale a 2.250 metros. É o dobro do tamanho que representa, de fato, a área, entendeu? Então a gente sempre tem que refazer o cálculo caso tu queiras ampliar o desenho, aumentar alguma coisa, tu tem que refazer o cálculo da escala. Mas pode. Eu entendi, eu tinha feito isso, só que eu não sabia se estava certo ou não. Tanto que eu perguntei numa aula anterior sobre isso, mas agora eu entendi, sim. Verdade. Tá. Mais alguém, pessoal? Professor, plotagem vai cair também na prova, não é? Vai, plotagem de coordenadas. Você poderia fazer um exercício, porque teve aluno que entrou agora, se não me engano, a Vitória entrou agora, eu acho que ela não assistiu essa aula. Não sei se ela assistiu. Tá, a gente posso mostrar um exemplo aqui. Tá, deixa eu só procurar aqui onde é que estava aquela minha grade. Ai, ai. Tá, estão visualizando aí?
Olha só. Tá. Esse exercício, né, como a gente fez já anteriormente, então a gente vai estar refazendo hoje só para vocês relembrarem, né? Ele vai servir para quê? Quando a gente tem um mapa, a gente tem que saber colocar, né, os pontos, né? Quando a gente vai para o campo, a gente leva um mapa base, mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá no campo, nos afloramentos, por exemplo, na hora de fazer uma pesquisa mineral. Então, quando a gente está andando no campo, a gente está com o GPS, está com o mapa na mão, tá? Aí a gente acha um afloramento interessante, uma rocha lá que a gente vai estudar em campo. Aí a gente pega, olha para o GPS, vê as coordenadas, tá? Aí eu obtive aqui, tá? De 3 pontos que eu visitei, por exemplo, tá? Aqui eu obtive essas coordenadas aqui, a coordenada do ponto 1, a coordenada do ponto 2 e a do ponto 3. Isso aqui é o que o GPS me dá. Só que eu preciso ver isso em cima do meu mapa. Por quê? Porque dependendo do que eu encontrar nesses pontos, nesses afloramentos, quando eu coloco eles no espaço, eu consigo desenhar uma grande estrutura regional, por exemplo, eu consigo delimitar o limite de um corpo, o limite de uma ocorrência mineral, tá? Então é por isso que a gente tem que aprender a plotar pontos no mapa, tá? Então isso aqui é um exercício bem básico para a gente entender, tá? Então bora começar aqui pelo 1. Primeira coisa que eu falei que a gente tem que tentar identificar, né? É identificar em qual quadrícula vai cair o nosso ponto. Isso aqui já ajuda a gente a evitar, minimizar um pouco a possibilidade de erro. Como é que eu vou saber em qual quadrícula vai cair o meu ponto? Basta eu olhar o valor das coordenadas, né? Então, aqui, ó, a longitude do meu ponto 1 está na coordenada 49 graus, 15 minutos e 20 segundos oeste. Então, eu tenho que procurar onde esse valor deve estar aqui no meu mapa. Então, 49 graus e 15 é maior do que 49, né? Mas é menor do que 49 e 30. Então, eu sei que está em algum lugar nessa faixa da direita aqui. Agora, para eu saber se está na quadrícula de cima ou na de baixo, eu vou olhar a outra coordenada, a latitude. Então, qual é a minha latitude aqui? 2 graus, 18 minutos e 25 segundos sul. Aí eu vejo aqui 2 graus, então aqui eu tenho 2 graus e 30 minutos, então o 2 e 18 está em algum lugar aqui no meio, entre o 2 e o 2 e 30. Tá? Então eu já sei que para esse primeiro ponto, ele tem que estar em algum lugar aqui nessa quadrícula. Se por algum motivo eu fiz as coisas na hora de plotar e eu botei meu ponto 1 aqui, então eu já sei que eu fiz besteira, isso aqui está errado. Tá? Então, não pode ser aqui o meu ponto 1, ele tem que estar aqui na quadrícula que eu marquei aqui com X. Tá? Vou botar aqui um Xzinho aqui no canto. Então, eu sei que ele está aqui nessa quadrícula. Então, vamos fazer o procedimento, né? Qual é o primeiro procedimento que a gente faz? Eu vou converter esses valores que estão aqui no formato grau, minuto, segundo para o formato grau decimal. Por que a gente faz isso? Para a gente poder fazer uma relação com o que está desenhado no mapa, tá? Aqui, cartografia, a gente usa muito, é régua, tá? Para poder medir os tamanhos, para a gente poder fazer as relações com a escala e com outros elementos, tá? Então, aqui eu vou fazer uma relação, né? Daqui do 49 graus para o 49,30, tá? Daqui do 49 graus para o 49,30, eu vou ter uma variação de coordenadas. De quanto é essa variação? Hein? Quanto é que a coordenada varia daqui do 49 para cá? 3 centímetros. Não, a coordenada, não o mapa. De 30 minutos. 30 minutos, exatamente. Então a gente sai daqui para cá eu tenho 30 minutos. Agora, qual o espaço que eu tenho essa variação? Agora sim vai entrar o tamanho. Aí eu vou medir aqui, eu vou usar a régua aqui do Word. Né? Então tá aqui num ponto antes do 6. Né? Então aqui, posso arredar essa régua? Não, ele não permite que eu arrede. Tá aqui, mais fácil aqui. Tá aqui um ponto antes do 4 aqui, e ele vai até um ponto antes do 7. Então, 1, 2, 3 centímetros. Então, 3 centímetros equivalem a 30 minutos.
correto? 3 centímetros equivalem a 30 minutos aqui na longitude. Então, bora botar aqui embaixo, bora anotar essa informação. Para longitude, tá? Para longitude, 3 centímetros são 30 minutos. Tá? Quantos minutos eu tenho aqui para fazer essa conta? Eu preciso fazer a conta com isso aqui, né? Lembram disso? Eu já tenho 49. Esse ponto, ele está a 15 minutos e 20 segundos depois do 49. Então, está alguma coisa aqui no meio. Então, eu preciso saber qual é o tamanho disso aqui. Para isso, primeiro eu tenho que transformar tudo isso aqui em minuto, né? 15 minutos e 20 segundos eu tenho que ler na forma de minutos decimais, né? Eu vou transformar esses 20 segundos aqui em decimal. Como é que eu vou fazer isso? Aí entra aquela outra relação que a gente falou, né? Então, 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Tá? Então, se 1 minuto é igual a 60 segundos, 20 segundos vão ser igual a quantos minutos? Aí a gente entra numa regra de 3, né? Então, se 1 minuto está para 60 segundos, quantos minutos vão estar para 20 segundos? Então, regra de 3 simples, isso aqui vai dar x é igual a 20 dividido por 60, né? Aí a gente faz uma continha aqui, 20 dividido por 60, e vai dar 0,33, né? Então, aqui o x é igual a 0,33 minutos. Tá ok? 0,33 minutos. Esse 0,33 minutos eu vou somar com os 15 minutos que eu tenho aqui. Então, agora eu tenho, para esse primeiro ponto, 15,33 minutos. Aí agora a gente vai vir com essa relação aqui, né? Então, se 30 minutos são 3 centímetros, tá? Deixa eu ajustar isso aqui. Deixa eu botar isso aqui para o lado para não ficar em cima aqui. Aqui, deixa aqui. 30 minutos é igual a 3 centímetros. Só para a gente não esquecer. Deixa eu dividir isso aqui, tá? Então, vamos lá. Se 3 centímetros está para 30 minutos, quantos centímetros estão para 15,33 minutos? Então, só fazer essa conta aqui. Então, dá x vai ser igual a 15,33 vezes 3 dividido por 30. Né? Então, x, só fazer a conta aqui. 15,33 vezes 3 dividido por 30. 1,53. Então, x vai dar 1,53 centímetros. Aqui eu achei metade do meu ponto, que eu calculei, por enquanto, só a longitude. Né? Então, eu achei metade do meu ponto. Tá? Como eu vou saber onde ele está? A essa distância aqui, 1,53 centímetros, a partir do 49, já que isso aqui equivale a esses 15,33 minutos. Então, eu venho aqui no 49, vou olhar a régua e daqui para cá eu vou medir 1,53 centímetros. Né? Então, eu estou nessa posição, eu vou medir aqui 1 centímetro, aqui, 1 centímetro, até aqui eu teria 2 centímetros, até aqui 1,5 centímetro. Né? 1,53 é 1,5 centímetro, a gente não vai ficar brigando por causa de 3 milímetros que a gente não consegue medir aqui. Então, eu vou marcar aqui essa posição.
tá? Vou marcar aqui só um pontilhado aqui, só para a gente ficar... Marquei a minha longitude. Para saber onde o ponto está em cima dessa linha, eu preciso ter a latitude para eu poder cruzar, né? Lembre que um ponto ele é definido por duas coordenadas, né? Ou seja, o cruzamento, a interseção entre um meridiano e um paralelo, que a gente vai calcular agora. Tá? Então, vamos calcular agora a latitude. 2 graus, 18 minutos e 25 segundos. O raciocínio é o mesmo, tá? O único detalhe aqui nesse exercício é que a relação de distância da latitude é diferente da relação de distância da longitude, tá? Então, enquanto aqui 3 centímetros eram 30 minutos, quando eu vou falar aqui na latitude, esses mesmos 30 minutos vão ser representados por 2 centímetros. Tá? Então, 2 centímetros. Então, para latitude nesse mapa aqui, tá? Isso aqui é para longitude. Para longitude. Para latitude, eu vou ter que 30 minutos equivalem a 2 centímetros. Eu preciso saber disso aqui para poder fazer os cálculos corretamente. Aí a gente faz todo o processo de novo, repete. Primeiro, converter 25 segundos em minutos, né? Então eu preciso converter isso aqui num decimal para poder somar com o 18. Como faz isso? Mesmo esquema, é só dividir por 60, tá? Não vou nem desenhar de novo a regra de 3 aqui, tá? Então é só eu pegar 25 e dividir por 60 que vai me dar meu resultado. 25 dividido por 60 deu esse resultado aqui, 0,41, né? 0,41. Aí eu somo esse 0,41 com esse 18. Então, eu vou ter essa informação aqui. Que 18,41 minutos. Tá? Isso aqui que eu quero que eu tenha de informação. É a distância que eu vou ter que medir aqui. Só que eu preciso daquela relação. Então, vamos lá. 2 centímetros estão para 30 minutos. Quantos centímetros? Vou até usar, em vez de usar x, eu vou usar y, porque é outra coordenada aqui. Então, y centímetros vão estar para 18,41. Tá? Aí faz a regra de 3, normal. Né? Então, eu vou ter aqui que y vai ser igual a 18,41 vezes 2 dividido por 30. Y vai ser igual... Então, 18,41 vezes 2 dividido por 30. 1,22. Então, y é igual a 1,22 centímetros. Essa é a distância que eu tenho que andar com o y. Então, eu venho para cá para o desenho. A partir dessa linha do 2 segundos, eu vou ter que andar em direção ao 2,30, o equivalente a 1,22. Então, eu vou medir aqui na régua. Né? Então, se eu tenho aqui o meu desenho, eu tenho aqui 1 centímetro, 1,22 é um pouquinho mais abaixo, nessa altura aqui aproximadamente. Então, aproximadamente nessa altura aqui, tá? Só para eu ter uma noção, eu vou marcar bem aqui. Pronto, marquei. Onde essas duas linhas que eu tracei se cruzam, é o local onde está o meu ponto 1. Então, esse aqui é o meu ponto 1. Tá? Então, viram que ele não tem como cair fora da minha quadrícula, tá? Porque por mais que esse paralelo aqui que eu tracei, ele cruza todo o mapa. O paralelo, ele cruza. Esse paralelo existe no mapa inteiro. O que vai definir onde está o ponto 1 é justamente o paralelo e o meridiano que ele traça. Assim como esse meridiano do ponto 1 também, ele vem aqui para baixo. Isso aqui existe aqui também, né? Ele existe aqui nas outras quadrículas do mapa. O que define a posição do ponto nesse meridiano é justamente o paralelo que define ele. Então, se ele vai estar mais ao norte ou mais ao sul, vai depender justamente da coordenada
do paralelo, ou seja, da minha latitude. Deu para lembrar? Deu sim, professor. Precisa fazer os outros ainda? Não sei. Os alunos aí. Vocês que sabem. A aula aqui é de revisão. Há alguém? Há alguém? Mais alguém? Bora? Professor, Oi. o senhor disse no começo, quando o senhor estava me ensinando a fazer esse dever, que no caso a gente trabalhava com régua, né, nele. Sim. Aí no começo deu 3 centímetros. Mas no caso, na régua, se a gente tivesse no papel, daria 3 centímetros também? Sim, nesse caso, porque o Word, a régua dele tá na escala aqui, entendeu? Tá na escala de uma folha, isso aqui é uma folha A4, né? Só tá digital. Essa régua aqui, ela é válida, por isso que eu uso ela aqui. Mas se eu tivesse imprimido esse desenho, entendeu? E entregado para vocês pessoalmente, vocês veriam com esses tamanhos, né? Mas de qualquer forma, vocês teriam que usar a régua para medir lá, tá? Entendi. Certo. Vocês sempre vão usar a régua, porque um exemplo. Se eu peguei aquele último exercício lá que a gente estava fazendo, cadê? Tá aberto ainda aqui? Tá. Ó, tá aqui. Esse exercício aqui, ele é uma figura, né? Isso aqui não necessariamente tem 1 centímetro, né? Eu falei para vocês considerarem 1 centímetro. Eu dei essa informação para vocês, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar essa figura aqui, essa não porque está em PDF, né? Não tenho como alterar. Mas, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui é uma figura, essa quadrícula aqui é uma figura. Se eu aumentar ela, eu já mudo toda aquela relação de escala. Porque aqui eu já aumentei. Agora a quadrícula aqui, ela não tem mais 3 centímetros, ela tem mais. Ela tem 3 centímetros e meio. Então aumentei 5 milímetros aqui. Só por causa disso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Para todos os efeitos é sempre bom a gente medir na hora lá. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não, vocês estão tão quietos hoje. Estão preocupados com a prova de amanhã? Não, tô bem tranquilo. É. Professor, a prova vai ser por onde amanhã? Eu vou preparar um documento assim no Word, né? Vou preparar ele e vou gerar um PDF, tá? Aí eu vou disponibilizar ele lá pela turma de vocês. Eu vou mostrar um exemplo aqui, não idêntico, mas similar, só para vocês entenderem. Tá? Tem uma outra a turma que tem aula depois de vocês comigo. Ó. Eu tenho uma atividade aqui que hoje tem prova deles também, tá vendo? Tá programado para 16 horas, tá? Então, só que no caso deles, eles vão fazer com um formuláriozinho, que é só perguntas e respostas simples aqui, tá? Vão fazer tudo digital. Na de vocês, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou anexar aqui o arquivo em PDF, que eu vou fazer, tô terminando a prova de vocês no Word já, devo terminar daqui a pouco, aí eu vou fazer o arquivo em PDF e vou anexar na atividade. Aí eu vou botar lá, que ela vai ficar disponível a partir do horário da nossa aula de amanhã. Né? Então, amanhã, a partir de 1h50 da tarde, ela vai estar disponível até às 15h30. Aí vocês vão abrir,
vão olhar, e vocês podem ler na tela do computador, se vocês quiserem, leiam o PDF na tela do computador, aí respondem na mão, se quiserem, ou se quiser responder no computador, digitar tudinho, botar tudo digital, quem tiver acesso a isso pode fazer também, tá? E até o horário de entrega, até o horário das 3h30, tá? Eu vou dar para vocês até 3h50 na realidade, que ainda, vocês ainda tem 20 minutos que seria o tempo do intervalo, então até 3h50 vocês vão ter que mandar para o meu e-mail, tá? As respostas de vocês, seja na forma de um PDF escaneado ou de uma figura que vocês podem tirar foto com o celular e anexar e mandar por e-mail, da resolução de vocês, tá? Optei por fazer assim porque quando a gente fez aquela atividade de ponto extra lá, através do, do, do cigar, né? Eu falei tanto, esqueci que a minha tela não estava aparecendo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, né? Ó, isso aqui é o que vai ter da turma daqui a pouco, tem uma prova também, né? Eu tava falando, né? Então aqui, ó, eu deixei programado para começar às 16 horas aqui a atividade deles, eles têm até 18h20 para entregar essa atividade, né? Então, no caso deles vai ser um formulário, que é só uma atividade de perguntas e respostas, não tem que desenhar, escrever, fazer conta, né? Então é mais simples. E como vocês muitos tiveram problemas, né? Eu conversei na semana passada, eu decidi fazer um arquivo, né? Então eu vou fazer assim no Word, né? Bonitinho, com os gráficos direitinho, e vocês vão responder, né? Podem só baixar no computador, então só abrir o arquivo no celular e vocês vão ler e vão responder ou num papel à mão mesmo, tá? Ou quem quiser responder digital no computador, conseguir responder, pode responder também. E vocês me encaminham até o horário estipulado, que vai ser até as 3h50 da tarde, vocês encaminham para o meu e-mail. Beleza? Ok. Que aí eu acho que fica mais, como eu disse, não é mais prático, né? Mas é mais seguro, né? Porque muita gente teve problema na execução das outras atividades, né? E estavam com problemas para enviar, tal. Aí também quem depois fez pelo cigarro também teve problema, né? Então, para evitar que vocês não consigam realizar a atividade, eu dei a opção por fazer ela dessa forma. Vai me dar mais trabalho para corrigir depois, mas não tem problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvida? Uma sugestão, uma reclamação? Você vai querer também a resolução dos cálculos ou só a resposta? Se vocês forem fazer à mão no papel e o cálculo estiver do lado, pode colocar, mas não precisa não, contanto que esteja correto. Tá certo. Tá beleza? Fazer que nem a professora da quarta série de vocês, que tinha que botar os cálculos do lado, senão tirava 0. Deixa eu aproveitar aqui, né? Eu estava até dando uma olhada, eu nem respondi para vocês, mas eu dei uma olhada, tá? Nos perfis de vocês, está até aberto aqui no meu e-mail, né? No geral, eu achei que ficaram muito bons, viu, pessoal? Gostei bastante mesmo. Então, vi aqui a Karine mandou, então nem mandei comentário porque eu achei que eles ficaram bons, então não tinha o que dizer, né? Então tá aqui, ó, o perfil do Alan, né, também, ó, ficou bem certinho aqui, né? Ó, ele mudou a escala horizontal também, então ficou legal. Quem mais? Sim, o do Jorge eu não consegui abrir, cara. Não consegui abrir, não sei por quê.
Deixa eu tentar de novo aqui, ver se abre aqui ao vivo. Ó, não tá abrindo. Tá, a imagem não abriu, deve ter corrompido alguma coisa. O do Ender eu vi também, ficou legal. Tá aqui, ó, fez digital bonitinho. Quem mais? Ah, tá, 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 tá. Ah, tá. A Valéria também me mandou o dela hoje, ela até falou comigo mais cedo. Tá. Esse aqui ficou ok. Só um detalhe, Valéria. Aproveita para já pegar a referência aqui. Nesse perfil aqui, tu te confundiste nessa parte aqui, ó. Só o teu único erro foi aqui, nesse início. Tá? Acho que tu confundiu a cota. Oi? Já tá apresentando pra gente ou não? Porque não tá aparecendo. Ah, foi mal. Não vi que não estava, desculpa. Depois eu mostro do pessoal de novo aqui pra galera ver. Só comentar o teu logo aqui, ó. Como eu falei, esse aqui ficou legal, tá? Tá vendo aí, Valéria? Tô sim, tô vendo. Tá. Aí o que aqui tu só te confundiste aqui, Valéria, nesse comecinho aqui, ó, nesse outro exercício, tá? Aqui não era dessa forma aqui. Ele vinha mais próximo aqui. Não tem esse baixo aqui, aqui é uma região mais alta, ela desce, sobe de novo, né? Tem um exemplo aqui, cadê? Foi que fez também esse perfil que eu vi aqui. Não, esse aqui é o do Endel. Deixa eu mostrar logo o do Endel aqui. Tá aqui, ó. O do Endel ficou bacana também, aquele perfil, mesmo que a gente fez ainda agora, que a gente resolveu, né? Aí eu falei que o do Jorge eu não consegui abrir, tá? Eu já baixei 2 vezes, tá aqui no meu download do arquivo, né? Quando eu tento abrir, não carrega, não sei por quê. A imagem não carrega, já tentei abrir em outros programas, ele não carregou a imagem. Tá aqui o do Alan, né? O mesmo perfil também. Ficou legal, e eu falei que ele modificou a escala horizontal, mas tá ok também. Tá aqui o da Karine. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó, Valéria, que tu te confundiste, ó. Lá ele começa numa cota mais alta, começa em 900, acima de 920 metros, tá? Então o teu tu começou aqui embaixo, aí ele acabou fazendo 2 subidas, e não era para ter 2 subidas. Ele vem de um ponto alto, aí ele desce, aí ele sobe um pouquinho, depois ele desce novamente para voltar a subir o terreno. Tá? Mas a tua confusão foi só nesse começo aqui. Dá uma olhada lá nas curvas de nível, que eu acho que talvez tu tenha confundido o valor que está marcando lá, né? Tu marcaste os pontos na posição correta, só que tu marcaste ele como se eles estivessem numa cota mais baixa aqui. Então, o teu terreno subiu aqui, né? E fez ao contrário, né? Então, mas no geral ficou muito bom, viu, pessoal? Galera que entregou, tá? E galera que entregou, entendeu? Por mais que tenha tido algum erro, né? Eu não falei nada porque eu queria ver se vocês iam entregar os perfis, né? Vocês viram que eu não, ó, da Valéria que eu te falei aqui, né, velho? Tu começaste aqui embaixo, né? Ela começava bem aqui na realidade. Então, só te confundiste com esse começo aqui. Mas isso aqui é só uma questão de atenção, talvez, tá? Então, eu não falei para vocês, né? Então, os perfis de vocês, eles vão valer um ponto extra para a galera que entregou, tá? Não é ponto da prova nem nada, é extra. Então, se vocês precisarem de ponto extra, né? Então, vocês que entregaram, que mandaram os perfis até na semana passada, vocês vão ter os pontos extras, né? Agora, quem não mandou, infelizmente, só vai ter o ponto daquela outra atividade, caso tenha feito também, porque se não fez, né, então quem fez aquela primeira atividade do formulário, né, vai receber ponto extra proporcional, óbvio, aos acertos lá, né, então lá a gente teve naquela atividade, foram 10 questões, não foram isso? Não, eram 8, né,
8 questões. Só que eu botei com valor total de 10, né? Então, quem tirou naquela atividade lá 6, por exemplo, então é o equivalente a 0,6 pontos, tá? Então, quem tirou 5 naquela atividade é o equivalente a meio ponto, e assim por diante. Quem acertou todas naquela atividade ganha um ponto, tá? Então, quem fez aquela atividade e entregou os perfis vai ter até 2 pontos aí para somar com a sua nota da bimestral, beleza? Ok, Quem não entregou nenhum nem outro, é só a prova mesmo. Tá tranquilo, pessoal? sim. Então, se não tiverem mais perguntas, liberá-los aí. O Vitor Solano, ele não apareceu hoje, ele me avisou que Ah, lá onde ele mora, no Marajó, não tá pegando lá a internet desde ontem. Tata Baga, eu não sabia que ele morava no Marajó, não. É, ele mora pra lá, parece que é Breves, eu acho. Caramba. Tá bom, então. Tá bom, tá anotado aqui, Valéria. Beleza, pessoal? Então, POX para vocês. Por hoje